Olá, muito boa tarde. Eu estou aqui para mais uma semente diária, para mais uma palavra, semente diária, que vem direto do coração de Deus para o seu coração, para o meu coração e para o seu coração. A palavra que eu tenho para trazer para você hoje fala de uma doença chamada neuropatia. O que é a neuropatia? A neuropatia é a inflamação dos nervos, onde aquela área que está afetada por essa enfermidade, por exemplo, se eu estiver com uma neuropatia aqui, por causa de una buena acción que hoy nadie lo repudia. Aleluya. Porque a neuropatia é a falta de sensibilidade. O que isso tem a ver com a nossa palavra? Eu quero falar hoje sobre a neuropatia espiritual. O que vem a ser a neuropatia espiritual? A neuropatia espiritual, ela fala a respeito da falta de sensibilidade espiritual. Ou seja, quando o indivíduo ele não tem sensibilidade diante das circunstâncias da vida, diante dos problemas, diante de tantas coisas que ocorrem no seu dia a dia, a pessoa está inerte, sem ação, ou seja, ela perdeu a sensibilidade. Nós temos visto aí através de comunicação, nós temos acompanhado alguns casos, passar a falar sobre eles para exemplificar esta enfermidade que é a neuropatia. Porque la norma sea el amor y no gobierne la corrupción, sino lo bueno y lo mejor del alma pura. Porque Dios nos proteja de un mal final, porque un día podamos escarmentar, porque acaben con tanta furia. Aleluya. Esse acidente já aconteceu em Mariana, não se tomou nenhuma providência, ninguém recebeu ajuda, não se cuidou de ninguém, as famílias estão aí até hoje, algumas nem têm lugar para morar até hoje, estão morando na casa de parentes. Simplesmente as autoridades se colocaram numa situação de insensibilidade. Se mostraram insensíveis mediante a dor do ser humano. E agora ele vem dizer que o que aconteceu em Brumadinho é um acidente. Um acidente? Mais de 300 pessoas mortas. E nós estamos falando de um acidente ou estamos falando de um crime? Um crime. Sabendo eles a condição dessa barragem, como sabe a condição de tantas outras barragens em Minas Gerais.
onde os estudos, segundo estudos, se acontecer mais catástrofe, nós teremos aí mortes de 10 mil, 20 mil, 30 mil pessoas? Será que as autoridades vão continuar de maneira insensível, dizendo que é apenas um acidente? Bem, tivemos um outro caso, né, há poucos dias, onde um acidente gravíssimo, onde o jornalista Ricardo Boechat, ele sofreu um acidente, morreu, felizmente, morreu, e o acidente gerou certas comoções quando se falou a respeito de uma jovem que estava no local do acidente, no momento aconteceu que ela estava passando de moto no local com o esposo, e quando ela viu aquele acidente, ela saltou da moto imediatamente e foi ajudar aquele homem que estava preso ali nas ferragens daquele carro. Nós vimos ali em volta daquela moça várias pessoas, vários homens, mais de 10 pessoas, todas com o celular na mão, se preocupando apenas em filmar o acidente, em aparecer na internet, em mostrar uma like ou uma live. Essa era a preocupação. Por quê? Quando a pessoa ela não consegue se sentir sensibilizada com o problema que está acontecendo com o seu irmão, ela está mais preocupada em tirar uma foto, em fazer uma live, do que ajudar um ser humano que pode morrer a qualquer momento. Ou podemos até ouvir pelo áudio uma pessoa falando assim, ele está bem. Agora, qual o quadro que ali eles estão inseridos? Atrás daquele caminhão, um avião pegando fogo, um helicóptero pegando fogo, o caminhão com um tanque cheio de combustível. Imagine a tragédia que poderia acontecer, não é verdade? Se aquele homem não saísse dali imediatamente e aquela moça. E o rapaz simplesmente fala, tá tudo bem, ele está fora de perigo. Então, muita insensibilidade tem acontecido em nosso meio. Mas algumas pessoas, elas conseguem ter uma atitude diferente. Algumas pessoas conseguem se preocupar com o ser humano, como essa jovem. Como nós vimos no caso em Brumadinho, de um rapaz que estava em casa quando ele recebeu a notícia do problema que havia acontecido em Brumadinho, e ele saiu correndo porque ele tinha uma irmã que trabalhava ali como camareira na pousada, e aquele jovem corre para o local. Quando ele chega, ele se depara com aquele mar de lama e ele vê que não tem mais o que fazer. Ele consegue perceber que não tem mais o que fazer para ajudar a irmã dele. E ele então começa a procurar pessoas que estavam precisando de ajuda. Aquele jovem se mostrou sensível diante daquela situação. Ele poderia ter ido embora. Ele tinha deixado em casa a esposa, os filhos. Ele poderia ter simplesmente voltado para casa e pensado, eu vou correr para casa para cuidar da minha família. Mas não. Ele parou e pensou, não, eu vou ajudar as pessoas que aqui estão. Ele se sentiu sensibilizado diante daquela situação. O que eu quero falar para você nesta tarde? Eu quero citar para você alguns exemplos. A palavra de Deus fala que o Senhor, ele chegou certa vez para Moisés e disse para Moisés assim, Moisés, tire as sandálias dos vossos pés, porque o lugar em que você está pisando é santo. O que Deus queria com isso? O que Deus queria quando ele disse para Josué? Josué estava prestes a tomar Jericó, né, entrar na cidade de Jericó e ganhar ali aquela cidade que estava ali sendo martirizada, onde tinha tantas pessoas ali sofrendo, né? Ele ia entrar naquela cidade de Jericó e ele, antes de entrar,
A palavra de Deus fala que um anjo chega para Josué e fala com ele: Josué, tire as sandálias dos vossos pés, porque o lugar que você vai pisar é santo. Nós vemos também o Senhor Jesus. Antes, foi praticamente a penúltima ministração de Jesus antes de morrer. A última foi a Santa Ceia. E a penúltima, ele faz a cerimônia, né, de lavar os pés dos discípulos. Por que Jesus lavou os pés dos discípulos? Porque Jesus queria devolver aos discípulos a sensibilidade. Ele sabia que os discípulos tinham uma missão a cumprir. Eles eram os líderes que iriam dar seguimento àquilo que ele iniciou. Ele sabia que os discípulos tinham uma grande obra a ser feita. E ele sabia que os líderes que ele estava escolhendo, que ele estava separando, eles tinham que ser homens preparados, homens sensíveis, homens que se preocupassem, homens que tivessem sensibilidade diante dos problemas das pessoas. Não é verdade? Jesus, ele se preocupava com as pessoas. Quando ele chega para Pedro, ele fala com Pedro: Pedro, tu me amas? E Pedro diz: sim, Senhor, eu te amo. E Jesus de novo pergunta para Pedro: Pedro, tu me amas? E Pedro: sim, Senhor, eu te amo. E a palavra de Deus fala que Pedro fica irritado, porque Jesus fica perguntando, insistindo, perguntando 2, 3 vezes a mesma coisa. E Pedro pergunta novamente, e Jesus pergunta novamente: Pedro, tu me amas? E ele, pela 3ª vez, ele responde: sim, Senhor, eu te amo. E o que Jesus fala com ele? Então, cuida das minhas ovelhas. O amor, ele não é expresso através de palavras. Ele é expresso através de atitudes. Você demonstra o seu amor por uma pessoa, não é falando todo dia: eu te amo, eu te amo, eu te amo. Não. É cuidando, é se doando, é se preocupando, é se sentindo envolvido com o problema da pessoa, é tendo a sensibilidade de perceber quando a pessoa ela precisa das suas mãos, quando a pessoa precisa da sua ajuda. Então, o que Deus ele quis com isso? O que Jesus quis com isso? Ele quis devolver a sensibilidade para os discípulos. Ele quis curar a neuropatia, né? Ele quis tirar aquela carnalidade que muitas vezes nós temos diante de situações de pessoas que estão precisando de ajuda e nós simplesmente, porque não é nosso parente, não é nosso filho, não é nossa filha, não é marido, não é esposa, nós falamos assim: não tem nada com isso. Nós nos preocupamos com os nossos parentes, nós nos preocupamos em cuidar daquelas pessoas que estão próximas a nós, mas nós não nos preocupamos com a humanidade. E toda vez que Deus levanta um líder, quando ele levanta Moisés, ele fala: Moisés, tira as sandálias dos vossos pés e se lave e se purifique, porque a terra que você pisa é santa, e você vai ter que, a partir de hoje, cuidar de pessoas. Você vai ter que se condoer com os problemas dela. Você vai ter que ter sensibilidade para entender a necessidade desse povo. Todo líder, ele tem que ter sensibilidade para entender a necessidade do povo que ele está comandando. Da mesma forma, Deus fala com Josué. E da mesma forma, Jesus ele fala através da sua atitude em lavar os pés, em mandar os discípulos tirar as sandálias e lavar os pés dos discípulos. Então, o que eu quero passar para você aqui nesta tarde é isso. Deus ele quer devolver a você a sensibilidade. A sensibilidade de entender que você está aqui neste mundo, inserido neste mundo, para ajudar as pessoas, para cuidar das pessoas, para falar do amor de Cristo para as pessoas, para falar do amor de Deus para as pessoas. Você não está aqui para agredir, para maltratar, para humilhar, para julgar. Você está aqui para falar de amor e para cuidar das pessoas
com uma atitude de amor, ter atitude no momento que precisa, não ficar inerte, não ficar insensível diante da desgraça, diante do problema das pessoas, mas não. Se você puder ajudar, você vai, você luta. Aquele jovem ali em Brumadinho, que foi em busca da irmã que tinha desaparecido, ele chegou lá e ele ficou mais de 10 dias tirando corpos que estavam ali afundados na lama, pessoas que ele nem conhecia. Claro, ele tinha esperança que viesse a tirar a irmã, mas não. Eu creio que até hoje não achou a irmã dele, não sei se achou, mas ele estava ali preocupado com o ser humano, e por isso ele falou assim, ele deu um depoimento, falou assim, eu vou ficar aqui tirando as pessoas, cuidando, enquanto eu puder ficar, eu vou ficar. Então, hoje eu quero dizer para você, tira as sandálias dos vossos pés, receba a sensibilidade, busque ter sensibilidade diante do mal, diante do problema, diante da dificuldade. Você está dentro da sua casa? Quantas vezes a sua mãe está precisando de sua ajuda? E você está deitado em uma cama de maneira insensível? Tipo assim, eu não estou nem aí. Quantas vezes seu pai está precisando? Quantas vezes um irmão está precisando? E você se coloca como uma pessoa insensível? Você não se preocupa, você está preocupado apenas com o seu ego, com as suas necessidades. Deus, ele quer devolver a sensibilidade. Eu quero dizer para você que a neuropatia espiritual, ela tem cura. Ela tem cura. Tire as sandálias dos vossos pés. Porque a terra que você está é santa. É santa. E Deus precisa de você nesta terra. Ele te chamou. Ele te comissionou para fazer uma grande obra nesta terra, em nome de Jesus. Esta é minha palavra para você nesta tarde. Que Deus possa te abençoar.